Fala pessoal, meu nome é Thiago. Hoje nós vamos falar de um assunto que até um tempo atrás era considerado o grande terror das empresas no Brasil com relação, não só no Brasil, no mundo, com relação à parte de segurança, que são os ransomwares. E hoje em dia o pessoal já está mais acostumado com a palavra, com o tipo de ataque, apesar de ter virado algo mais corriqueiro, todo mundo conhece, já ouviu falar de alguma empresa que sofreu um ataque de ransomware, mas ainda continua sendo um grande ofensor das nossas estruturas. E o Schubert vai agora falar para a gente um pouquinho mais sobre esse tipo de ataque que a gente está recebendo cada vez mais no nosso dia a dia. Teve de 2024, relatório do ano passado, né? No começo do ano passado, que a Price lançou um relatório a respeito das principais ameaças aos negócios. Então a gente está falando de ameaça ao negócio, não estou falando de ameaça à tecnologia, né? E foi listado 25 itens. E dentro desses 25 itens, 5 era de tecnologia, e desses 5 de tecnologia, 4 primeiros eram de cibersegurança, né? E um dos primeiros ali, eu não lembro qual que era a posição, estava ali essas ameaças cibernéticas como o ransomware, né? O que é o ransomware propriamente, né? Para quem não tem muita afinidade com a palavra, é um tipo de malware. Malware é aquele tipo de código projetado para causar algum dano, né? Existem vários tipos de malware. Então, sim, existem malwares que são para roubar informações, que é os chamados infostealers, que, na minha opinião, hoje é a maior ameaça às organizações. E ela é extremamente silenciosa. Podemos até pautar isso em um próximo momento, né? E o segundo grande problema são os ataques de ransomware, né? Vale entender que ransomware não é bem um vírus, né? Ele não é o que a gente chama na tecnologia de worm. Ele não se replica sozinho, né? Worms são códigos maliciosos capazes de se autorreplicar. Ele mesmo identifica um alvo próximo a ele. Então, assim, minha máquina está contaminada. Aí eu saio da minha casa, levo ele para minha empresa. Quando eu plugo na rede da empresa, ele contamina meus vizinhos na rede. Isso são os tais worms. Já existiu malwares desse tipo, o ransomware wormable, né? Inclusive, o primeiro deles foi o maior terror, né? Que é o WannaCry. Eu acho que todo mundo já ouviu falar que todos os computadores de todos os órgãos, hospitais, estava tudo parando, né? No Brasil, a gente teve instituições também de governo parando por causa disso. E o pessoal no terror, sem capacidade de responder esse tipo de incidente, saiu desligando os computadores. Foi a solução que eles encontraram. De tão agressivo que era esse tipo de malware, né? Obviamente, quem escreveu esse malware não tinha ideia da escala que ele ia ganhar. Ideia ele até tinha, porque tinha um gatilho dentro do malware capaz de desligar ele num momento de pane. Então ele chegou a pensar nisso, mas ele com certeza não sabia que ele ia tomar esse nível de escala, né? Um pesquisador trabalhando em cima desse malware conseguiu achar esse gatilho. Eles fizeram um takedown no domínio, readquiriram esse domínio e colocaram lá ele respondendo o que era o gatilho esperava para que ele não se replicasse mais. Então, eles desarmaram o WannaCry, né? Mas isso dá uma perspectiva do impacto que o malware desse tipo pode causar. Só que o que estimula esses atores de ransomware... Atores de ransomware como a gente chama as gangues que deflagram ransomware. Porque eles são núcleos preparados, são uma organização criminosa mesmo, preparada e estruturada para aplicar esse tipo de golpe. Então a gente tem os responsáveis por coleta de dados, que inclusive usa muito os infostealers que eu acabei de comentar, né? E às vezes tem outra célula que não está diretamente relacionada com o ator de ransomware que vende para ele essas bases. O WannaCry ele chegou a ser explorado financeiramente. A criptografia que ele fazia nos dados, ela era reversível quem possuía a chave, ou ele era um malware para destruição mesmo? Não era destruição, não. Ele era focado em retorno. Tanto que é a tela mais icônica do pague sei lá quantos bitcoins. Porque né? depois
saíram vários ransomwares que eles faziam isso, mas eles não tinham a intenção de devolver os dados, né? Aí apareceu os pseudos ransomwares, né? Porque a ideia era ser destrutivo. Existe isso ainda, né? Principalmente agora com essas guerras cibernéticas. O leste europeu tem muito disso, né? Inclusive, se você olha nos códigos, né? Você faz engenharia reversa ali, você consegue perceber que eles são tão direcionados para uma região específica, para um alvo específico, que ele procura um computador que está configurado para a região tal, rodando no idioma tal. Então, assim, a ideia é acertar o alvo, né? Então, para que isso não escale e nem volte, né? Porque, assim, a Rússia escreve um código lá para a Ucrânia, aí, de repente, está no computador da Rússia fazendo um estrago, né? Então, no caso, ele queria realmente retorno financeiro disso aí, obviamente, né? E isso é o que estimula os atores de ransomware, né? A média do último ano estava em 4 milhões, os pagamentos, né? Então, assim, eu já vi... Dólares. 7 milhões... 4 milhões em reais. No último que eu, inclusive, trabalhei respondendo, estava cravado nos 4, deu 4,2. Mas, por exemplo, eu já respondi acidente que o cara cobrava ali, convertendo para reais, 7 mil reais. Eu, inclusive, instruí o cara, né? Paga isso aí que é mais barato do que você resolver seu problema. Mas isso não é comum, né? Já vi também coisas absurdas e inviáveis, né? Eu já vi cenários onde a falta de preparo para responder o incidente causou mais incidente ainda, né? Porque o cara da TI, achando que era responsável pelo problema, tentou resolver esse problema. Aí ele foi lá e tentou negociar com o criminoso, né? E veio cheio de desculpa, né? Cara, isso aqui é Brasil, isso aqui... ninguém tem dinheiro não, cheio de favela, né? Você tá querendo esse valor, é surreal. Para tentar chegar num valor que ele poderia negociar com um bandido e a empresa não saber, né? Como se a nota de resgate não tivesse em todos os computadores da empresa. Mas aí, o criminoso do outro lado, né? Já tinha filtrado um monte de dados, analisado a empresa, eles valorizam essa empresa, eles analisam, assim, quanto vale esses dados, quanto você fatura. Eles não vão lá e só criptografam, eles roubam seus dados e analisam isso. E aí ele falou, cara, eu tenho aqui seu faturamento, DRE, tenho tudo, cara. E você tá me falando que a empresa não tem dinheiro? Só por desaforo agora o resgate é tanto. Quintuplicou o valor do negócio, né? Então, assim... O pessoal que faz isso não são pessoas burras, né? Não, muito pelo contrário. São pessoas muito inteligentes que usam a inteligência deles pro mal. Mas eles não são pessoas burras que você vai querer ganhar eles do jeitinho brasileiro, né? Eu encaro eles como uma organização, né? Então, tem pessoas burras ali no meio também, né? São só apertadores de botão. Principalmente, no geral, quem faz o atendimento à vítima, né? Tem um canal de atendimento à vítima ali, normalmente um chat na Dark Web. Quase como um call center. E esses caras, eles não conseguem... eles mesmos decidir nada. Às vezes eles pedem pausa ali para negociar com quem realmente está por trás. Às vezes é um ransomware como serviço, então o código malicioso é como se fosse um Hotmart, né? Então você pode ir lá, se filiar a ele, a praticar o ataque, só que na hora que você pratica o ataque, você vai colocar uma chave e essa chave é vinculada ao seu código de parceiro da gangue. Então... isso cai, e quem negocia o ataque com a vítima é a organização, seria a Hotmart do ransomware, né? E aí, obviamente, quando você loga no chat, você está vinculado com a sua chave, está vinculado com a chave do parceiro, então a sua senha de logar no chat está vinculado com a conta do parceiro, então ele sabe que quando pagar, vai para esse parceiro. E nesse momento, não pode, se você sofrer um ataque desse nível, você não pode desesperar e fazer igual esse caso que você citou, né? É uma hora que a gente pode entrar e apoiar, ajudar na hora de fechar o ambiente, antes de tentar fazer alguma recuperação, a gente pode ajudar os nossos clientes com essa atuação, né? A nossa estratégia normalmente é bem alinhada com a diretoria, né? O que ele espera disso, a gente joga bem limpo com eles para poder tomar essa estratégia, mas no geral a condução é enrolar o criminoso o máximo possível para que a gente tenha tempo de blindar o ambiente, revisar, garantir que não tenha persistência
e nesse meio tempo começar a fazer recuperação, né? Até que a gente dá o no-go neles. Na maioria dos casos, a gente enrola tanto o atacante que ele nem publica leaks, mesmo ele tendo vazado dados, né? Então, é bem normal isso. A gente deixa os caras tão enrolados ali que aí acaba saindo um caso que repercute mais na mídia e tal, e aí dá aquela abafada e mal se fala do caso, né? Mesmo em clientes grandes. Mas o outro caso é quando a gangue revela que comprometeu alguma organização, né? Porque até então, esse começo não tem nada público, né? Ninguém sabe que a organização sofreu um ataque a menos que os funcionários o pessoal mais e a próximo. região ali e tal, né? Mas chega um momento que, nessa negociação, quando ele acredita que não vai dar em nada, ele concretiza a segunda abordagem dele. Que, por isso que a gente chama eles de múltiplas extorsões, né? A primeira é tentar ganhar dinheiro com o resgate. Para reaver os dados. Se você não quer reaver, porque talvez você tenha uma boa estrutura de backup, que ele não conseguiu comprometer, né? Ou ele vai querer falar, beleza, então assim, eu vou divulgar que você foi comprometido. E vou expor os seus dados. Primeiro é só a divulgação. E se você não me pagar, eu vou colocar os dados vazados, né? Então, nessa estratégia, a gente já tem condições de ter uma perspectiva do que ele vazou, se realmente é relevante e por aí vai, né? Então, a gente já ganhou tempo, já analisou tudo isso, já viu quais os impactos, a gente já viu a respeito da LGPD, quais dados sensíveis foram comprometidos de pessoas. Você já comunicou às autoridades, já preparou uma resposta para a mídia. Aí que tá, né? Quando isso cai no news da gangue de ransomware, em 5 minutos o telefone começa a tocar. É incrível, né? O pessoal das mídias especializadas já estão querendo publicar, então a primeira coisa é, você quer colocar a sua versão dos fatos ou eu falo do jeito que eu quiser do lado de cá, né? Inclusive, se você não posiciona para mídia, eles inclusive entram em contato com o grupo criminoso, que a maioria tem um canal para isso. Então eles falam detalhes para mídia e além disso, vem um monte de player que está monitorando essas bases para poder bater na sua porta e falar, deixa eu vender meu serviço aí, né? Então aparece aquele tanto de carniceiro, né? Os urubus. E também tem a questão da imagem da organização, porque começa a ser exposto, né? Então tem que estar preparado já a parte de relações públicas para fazer a comunicação oficial para a mídia, dar a narrativa, né? Tem um caso bem emblemático, inclusive, da Braspress, que foi recente, que o CEO da Braspress optou em ser totalmente radical, né? Então ele recebeu a nota de resgate, antes mesmo de enrolar o cara, ele já chegou e falou, ó, eu não negocio com o bandido e pronto, acabou. Então já estava fechado e logo na outra semana eles já estavam divulgando os dados vazados da Braspress. Essa semana, inclusive, teve um ataque grande a uma empresa do ramo bancário, que está sendo bem exposto na mídia, né? E parece que eles já correram e soltaram um comunicado bem rápido também. Mas o vazamento é real, já tá. Já. Ele nem quis negociar, ele quis expor mesmo a vulnerabilidade, né? Porque existem diferentes vertentes em relação ao que motiva o ataque, né? Se o ataque tem motivação financeira, primeiro ele vai tentar um ganho com isso. Se não é uma motivação financeira, ele pode simplesmente querer expor mesmo a fragilidade do ambiente, ele está insatisfeito. Pode ser até uma vingança, sei lá, ele teve um problema com o banco e está se vingando dele. Mas eu ainda não li a nota, porque quem fez o ataque já fez uma entrevista falando detalhes a respeito do ataque. Eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas estou curioso para ler. É bem recente, né? Tem alguns dias só. Anteontem. É bem recente. Mas voltando aqui no caso do ransomware, né? O desafio do ransomware é justamente entender o paradigma do como ele acontece. Se você entende qual é a sua ameaça, você consegue reagir a ele, né? Então, a primeira coisa é saber o que você tem
para saber o que você faz, como você vai proteger esses itens que você tem, né? Cada coisa vai depender de uma estratégia diferenciada. Mas é aquilo que o Thiago bem ponderou no episódio anterior, que é fazer o básico bem feito. Por exemplo, se você pega lá um framework de higiene cibernética como syscontrols, os primeiros itens vão ser inventariar. Então, você vai ter que saber o que você tem de hardware, o que você tem de software, porque você acompanha as vulnerabilidades disso e mantém tudo redondo, né? E depois você começa a colocar sistemas de segurança, você vai ter que monitorar esses ativos e tudo mais. Então, imagina o seguinte, você não tem um bom critério de credenciais, você não usa um MFA, por exemplo, né? E na sua organização, você usa o repositório centralizado do Active Directory para poder autenticar a VPN do usuário, o e-mail do usuário, que está no Office 365, integrar, tudo mais. É lindo isso, né? Uma senha única para fazer tudo. Ajuda muito a operação da tecnologia, porque gestão de credencial é um negócio oneroso, né? E que às vezes não se dá o devido valor para ela, né? E o usuário muito inteligente vai querer otimizar seu dia a dia, né? Só que a inteligência para a otimização não quer dizer que ele entende de segurança. Então ele vai fazer um cadastro num portal aonde pede uma credencial. E a primeira coisa que ele pensa é, vou usar a credencial da empresa aqui, o meudomínio.com. Só que se eu uso meudomínio.com, eu vou colocar a mesma senha do e-mail, que assim facilita a minha vida, né? Eu vou entrar com o e-mail e a senha do e-mail, beleza. Mas o usuário não faz ideia como essa credencial é armazenada no banco de dados desse sistema, quais são as implementações de segurança que esse sistema colocou, quais são as barreiras, né? Então, eu estou cansado de ver sistemas que você vai fazer uma avaliação de segurança e está salvo em texto claro no banco de dados a senha do usuário. Isso, assim, em pleno 2025 é absurdo, né? Mas eu estou cansado de ver isso já. Isso existe muito por aí mesmo. É aquela máxima do é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece todo dia. Só você ir lá procurar. Mas mesmo que tenha um método de hashing, se o cara tem um método de hashing com salt, que seria o ideal, né? É passível de quebrar ainda, porque se ele usa senha fraca, você pode usar um Rainbow Table e chegar nessa senha. Existem várias técnicas de ataque, né, para isso. E uma vez essa senha vazada, isso caiu lá no mundo do cybercrime, né? Isso aí é comercializado largamente em alguns fóruns na internet. Esses fóruns, obviamente, a maioria estão na Dark Web, mas tem fóruns de superfície também, tá? Normalmente esses de superfície são russos. Que é uma Dark Web. Não deixa de ser. Né? E se vende essa base, né? E também tem um mercado de compra, onde o cara vai lá e coloca, eu quero o credencial da empresa de fulano e eu tô pagando X, né? E aí, uma vez vazado, tem a relação e-mail e senha. Primeira coisa que alguém vai tentar eu consigo usar esse e-mail e senha em algum outro recurso, porque eu já sei que é da organização X, o domínio é da organização, né? Então ele vai tentar em tudo. E se ele não tem um MFA, por exemplo, às vezes passa na VPN e o cara tem um acesso já na sua rede interna. Todo mundo se preocupa muito em relação ao que eles põem para a internet. Todo mundo não, a maioria, né? A maioria. Se preocupa muito em o que está sendo exposto para a internet, né? Só que da porta para dentro, ninguém se preocupa. Eles têm uma falsa sensação de segurança. E uma boa parte dos grandes ataques partem de dentro para fora, né? É o famoso movimento lateral. Aí que tá, né? A gente tem que usar uma premissa do comprometimento assumido. A gente já chegou a falar, inclusive, no Symbiocast, a respeito de fazer threat hunting, né? E o threat hunting é capaz de mostrar que você já está comprometido, por exemplo, a partir de algum insight, né? Por exemplo, a gangue X de ransomware está deflagrando muitos ataques no meu setor, né? Que aí está totalmente relacionado àquela questão de risco, que é a oportunidade, capacidade, né? Então, sim, eu sou um alvo. Eu já entendi que eu sou um alvo. Eu faço parte desse setor. E é uma gangue de ransomware. Esse cara tem capacidade. Logo, se eu tenho vulnerabilidades que eles exploram, o ataque é iminente. Eu sou o próximo da fila. E como eu vou reagir a isso? Será que eu já não fui atacado?
Vamos ver se eu já não fui atacado? Aí você começa a pesquisar a respeito das táticas, técnicas, procedimentos utilizados por essa gangue e você entende, o cara sempre vai lá e dropa uma ferramenta X para fazer um scan na minha rede e entender quem são os meus ativos. Tem essa ferramenta na minha rede? Aí, na hora que você vai lá e identifica isso, você já levanta a bandeira. Opa, o que mais tem na minha rede relacionado a esse tipo de ator? Aí logo você vai começar a entender, vai vir de onde veio e o cara ainda não apertou o botão vermelho. Você só tem que tomar cuidado nesse threat hunting, que se você der a bandeira para o atacante, ele vai apertar o botão vermelho para conseguir criptografar o que ele consegue naquele momento, né? Isso tem que ser stealth. Do mesmo jeito que ele quer se manter persistente, você também tem que ser stealth para que você não revele que você encontrou ele facilmente. Então, identifique ele, identifique as persistências dele, mate as persistências dele e mate os ativos dele. Então, é uma forma de reagir, é uma guerra contra o crime, né? E a gente está na linha de frente. Essa é a grande verdade. Bom, pessoal, então, se vocês precisarem trocar mais alguma informação, quiser fazer uma micro-reunião, bater um papo sobre esse assunto, a Symbiote está aqui. Vocês podem entrar em contato com os nossos canais e nós podemos te apoiar com praticamente tudo que você precisar com relação à cibersegurança.